para o debate de hoje, nós recebemos o economista sócio da HCI Invest, Rodrigo Pinheiro Salvador, o cientista político Josué Medeiros e também o especialista em relações internacionais, Eduardo Saldanha. Senhores, sejam muito bem-vindos. Quem tem razão? Eduardo, eu começo contigo. A gente está vendo aí, até porque ontem foi quase um desabafo. Eu assisti inteiramente, depois, mais tarde, o que disse o presidente Lacalle Pou. Ele estava incomodado com aquela troca de gentilezas entre todos os presidentes mais à esquerda ali, latino-americanos como um todo, né? Porque a gente, mais os caribenhos, mas enfim, toda essa América Latina aqui, discutindo exatamente questões ideológicas. E aí depois ele fez um desabafo ali e o presidente Lula tentou, digamos, convencê-lo do contrário hoje. Mas, na sua opinião, o Uruguai está mostrando a que veio e está sendo pragmático em relações econômicas, não quer ficar discutindo política de vizinho, é isso? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, colegas. Piotr, desde o dia 1º de janeiro, o governo tem se mostrado um governo de crônicas de mortes anunciadas. Nós estamos vendo o retorno de uma política externa, que é uma política externa chamada de política externa sul-sul. Ou seja, voltaremos a ser líderes dos irrelevantes. O que é um grande problema. A partir do momento que nós passamos a tratar um acordo de comércio como é o Mercosul, a partir de uma característica ideológica, nós esvaziamos todos aqueles princípios que lá na frente foram pensados. Nós não podemos esvaziar esses princípios. Temos que ser pragmáticos. Nós estamos falando de comércio internacional, de liberalização, de aumento da oportunidade de emprego. Portanto, eu não posso tratar de forma ideológica um bloco que foi criado com características econômico-comerciais. Esta é o retorno da política externa sul-sul, que nunca deu certo, mas em governos de esquerda, ela sempre tende a ganhar uma aura de vamos ajudar os necessitados. Josué, me permita colocá-lo no debate já com essa abertura que fez o Eduardo. Que análise você faz desse protagonismo agora muito claro que tem o Uruguai nessa discussão de Mercosul? Hoje a notícia do Mercosul começa pelo Uruguai. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, colegas. Prazer participar aqui no debate. Eu acho que o Uruguai assumiu esse protagonismo, Piotr, porque foi o país que ficou mais estável no Mercosul, nessa política interna dos países que compõem o Mercosul, né? O Brasil vive uma crise política de anos, primeiro com o processo de impeachment, depois com o governo Bolsonaro, a Argentina com o governo Macri, o governo Alberto Fernandes também com muitas crises internas, e o Uruguai conseguiu, antes com o Mujica e agora com o Lacalle Pou, se estabilizar e com isso liderar processos mais pragmáticos de modernização, de relações comerciais. Mas eu não tenho dúvida que a posse do presidente Lula, o próprio Lacalle Pou foi na posse, né, levou o antigo presidente de centro-direita, o Sanguinetti, levou o Mujica. Então o Lacalle Pou fez já uma frente ampla para vir aqui ao Brasil na posse do Lula. Eu não tenho dúvida de que a relação com o Lula vai ser uma relação baseada no pragmatismo e na parceria de ambos para tentar estabilizar a região e trazer ganhos comerciais, políticos e econômicos para o Mercosul. Tá, mas antes de ouvir o Rodrigo, o José só me posiciona um pouco uma questão, porque parece que o Uruguai não está preocupado e não quer pagar o ônus dos problemas argentinos, que de alguma forma o Brasil está querendo tomar as dores. O presidente Lula fez isso claramente ontem, chamou todo mundo de ignorante quem acha que ajudar um país vizinho ou um país da mesma região é um problema. Bom, ninguém se nega a isso. O problema é que, no caso, por exemplo, do BNDES financiar gasoduto lá, não faz nenhum sentido que nós temos carência de gasoduto aqui. Mas, enfim, parece que o Uruguai não está interessado nessa discussão, ele quer pragmatismo puro. E vai conseguir o pragmatismo do Lula, porque o Lula já foi pragmático em algum momento da vida dele nos outros 2 mandatos. Não sei se veio com a cabeça pragmática agora. Parece que não. E a Argentina não é pragmática, a Argentina é ideológica, por isso vive uma crise econômica sem fim.
Olha, Piotr, eu acho que os dois têm razão. Acho que o tamanho do Brasil, a importância que o Brasil tem na região, permite com que o Brasil se apresente como um país que vai auxiliar vizinhos que estão em dificuldade. O Uruguai não tem essa condição. O Uruguai tem uma urgência de pragmatismo diferente. E é possível fazer um bloco de integração que tenha as duas coisas, né? Que responda às demandas do Uruguai por um pragmatismo, uma modernização, relações comerciais mais avançadas com a União Europeia, com a China, e, ao mesmo tempo, financiar projetos de infraestrutura que ajudem, integrem mais o nosso subcontinente ou o continente como um todo. Essa questão do gasoduto mesmo, eu não entendo, não vi, procurei me informar qual é a contradição entre investir em gasodutos no Mercosul e investir no Brasil. Existe algum limite de investimento? A gente está com algum problema de capitalização para isso? Se não há, acho que temos que investir aqui dentro e investir lá fora também, guardadas as medidas ecológicas, né, guardado todo o debate sobre economia verde que o Brasil precisa liderar, especialmente com o Mercosul forte, que seja capaz também de impulsionar a nossa região nesse tema. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Qual é a sua opinião sobre todo esse imbróglio agora em relação ao Mercosul, que o Uruguai levantou e, digamos, mostrou todos os problemas internos? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes. Olha, é claro que o presidente Lula e o presidente Fernandes, eles querem fortalecer o Mercosul, né? No mandato do presidente Bolsonaro, ele deixou um pouco de lado, ele inclinou mais para o lado da OECD, né? E, sim, uma das questões a gente tem um bloco que é muito protecionista, né? Então, assim, um dos principais fatores que o Uruguai está discutindo com a China é a redução das tarifas, né? Enquanto o Mercosul tem uma tarifa na casa dos 13%, mais ou menos, a discussão é em cima de um valor para 4%. E o que acontece, né? Você tendo o Uruguai fechando esse acordo com a China, ele está minando o Mercosul, porque tem um acordo do ano 2000, que é a diretriz 32 do Mercosul, que eles só podem negociar em bloco. E agora ele está negociando sozinho. Se ele fizer isso, quer dizer que ele está mandando o Mercosul para o espaço. Sim. Então, assim, ele vai contra tudo o que está acontecendo, e eu acho que para o Uruguai pode ser que faça sentido, porque a China ela está se tornando um parceiro comercial mais importante para os países aqui dentro do que o próprio Mercosul em si, em bloco. Então, assim, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. O maior parceiro comercial hoje da Argentina é o Brasil, porém a China tomou esse lugar alguns anos atrás, agora o Brasil recuperou. Então, assim, eu acho que tem boas chances do Uruguai ir, porque já tem um governo de centro-direita, então se afastar disso, dessas medidas protecionistas e defender seu próprio interesse. Então, vou voltar então agora ao Eduardo. Eduardo, vamos lá. Que tipo de transformação pode provocar esse discurso? Embora o Uruguai, do ponto de vista geográfico, seja pequeno, de espaço territorial, também o tamanho da economia, mas interessante que ele está estável economicamente, politicamente. É um país estável comparado a todos os outros. Que tipo de mudança de discurso pode acarretar um país desse tamanho, governado por um presidente de centro-direita que tem uma boa relação com os outros presidentes que o antecederam, inclusive outros que têm, digamos, outra visão política e ideológica, pode provocar nessa região que hoje está tomada por, digamos, um pensamento mais à esquerda, progressista e com vários problemas na economia? Piotr, a política externa ela é muito determinada por interesses de grupos, de concertação. Quando se percebe, nós temos hoje no mundo tendências mais à direita e mais à esquerda. Quando nós percebemos que nós temos um oásis de busca por um pragmatismo econômico, sem trazer a ideologia para dentro das soluções econômicas para o bloco, este oásis de sensatez acaba sendo um grande atrativo para países, grupos, blocos que venham a investir e querer manter a sua zona de influência. Portanto, na política externa, hoje, o Uruguai ele é o grande atrativo e ele acaba sendo a menina dos olhos daqueles que têm uma política externa muito mais voltada a um pragmatismo econômico, um pragmatismo comercial e que tem governos que têm um viés mais à direita e mais de desenvolvimento econômico. Portanto, o Uruguai acaba virando a grande menina dos olhos na América do Sul.
Nós sabemos que a lógica política, ela nos soa muito estranha, e aqui estou eu falando para cientistas políticos, né? Mas a desfaçatez do presidente Lula é algo maravilhoso de se presenciar. Quando se fala em uma política, em um prêmio de conduta ambiental, nós temos 25 dias de governo. Eu não vejo, e vejo como a grande conquista ambiental do governo Lula até agora é criar um gasoduto Brasil-Argentina, com o nome Néstor Kirchner, né, que é uma característica dos pequenos populistas de esquerda latino-americanos, esse culto à personalidade, que transporta gás de um elemento muito mais poluente e que é ambientalmente completamente não recomendável. Portanto, receber um prêmio pela sua conduta ambiental enquanto se importa gás de xisto é algo que me causa estranheza. O Brasil não tem nem regulamentação para explorar xisto aqui. Vou voltar agora ao começo dos anos 2000, a China explorava gás de xisto e óleo de xisto em território chinês. A Petrobras fazia isso aqui também no Brasil, só que o número de exigências que o IBAMA colocava, no Brasil esse óleo era extremamente muito menos competitivo do que, sei lá, colocar, sabe-se lá quantos mil metros oceano adentro para conseguir gás do pré-sal. Só para se ter uma ideia o quanto que no Brasil há uma restrição em relação a isso. Deixa eu só mostrar um pouquinho mais sobre essa questão do gasoduto, porque a gente falou, a gente mostrou aqui dados aqui e o Josué fez menção sobre qual a contradição. Pode ser que não haja contradição, mas talvez esse número explique alguma coisa. A Argentina já tem 16 mil quilômetros, de gasodutos. O Brasil tem 9.400 e a gente reinjeta gás no poço 45% porque a gente não tem gasoduto de transporte. Daí, o que seria, digamos, contraditório, e vamos trazer isso para o debate, é por que investir primeiro numa obra na Argentina, sendo que eu já tenho gás aqui e eu só preciso do gasoduto. Não que uma coisa anule a outra do ponto de vista de um país que quer ser líder global, que tem a pretensão de ser um líder global e, de alguma forma, pelo tamanho da economia, vai ser de alguma maneira. Mas, enfim, acho que essa é a questão. Para se ter uma ideia, por quilômetro quadrado de território, o Brasil tem 1 metro de gasoduto. A Argentina tem 6, o que é muito menor. Mas, Josué, perdão, eu só quis colocar esse dado que a gente tinha apresentado anteriormente, e daí não é que há exatamente uma contradição, mas se a gente olhar para a realidade, primeiro deveria vir quem precisa mais. Essa é a lógica, por exemplo, da esquerda. Quem precisa mais tem que ter prioridade na fila. Estou falando até da questão social, mas, enfim, por favor, também essa declaração do presidente Lula para fazer um comentário seu. Obrigado, Piotr. Alguns comentários. Assim, eu concordo com o colega Eduardo que o Uruguai se configurou como um oásis, mas eu acredito que isso foi até o Lula assumir, porque o Lula reestabiliza as relações diplomáticas do Brasil com o mundo. E isso permite que o Brasil volte a ser um atrativo de investimentos. Gente, a gente acabou de ver o Fórum de Davos, o Fórum Econômico de Davos, e o Brasil foi um dos protagonistas, né? O retorno do Brasil àquele fórum, do modo como foi, evidenciou o protagonismo do Brasil nesse aspecto de relações comerciais e econômicas. O Fundo Amazônia acabou de ser restituído e vai ter mais doações. Ele tinha, acho que só Noruega e Dinamarca, e agora a Alemanha vai doar, outros países vão doar. Então, acho que a gente vem, sim, nos primeiros 25 dias de governo, com pragmatismo e com ideologia também, porque não existe governo sem ideologia, né? Se não tivesse ideologia, não tinha por que ter eleição. As eleições são justamente em projetos políticos e ideológicos diferentes. Assim, para fechar, eu concordo também com o colega Rodrigo. Assim, se o Uruguai assina um acordo com a China, é o fim do Mercosul, ou pelo menos o fim da participação do Uruguai no Mercosul, né? Uhum. E é justamente por isso que eu acho que eles vão chegar num acordo. Eles, Brasil e Uruguai, Lacaliplo e Lula. Acho que a sinalização do Lula de um acordo do comércio de todo o Mercosul com a China vai nesse sentido, ou seja, atender a demanda do vizinho. O vizinho quer fazer um acordo, então vamos fazer, mas vamos fazer juntos, e não vamos fazer, né? Uhum. Porque também é pragmático. Será que por pragmatismo, por Uruguai, o Uruguai tem tanta certeza assim que sair do Mercosul é bom para ele? Eu imagino, sem conhecer a realidade interna do Uruguai, que para o Uruguai seja bom também
fazer o acordo com a China e manter o Mercosul. Sim. Então, acho que o pragmatismo, nesse caso, vai ajudar o Mercosul a fazer um acordo e não atrapalhar. Rodrigo, só para encerrar esse debate contigo, eu queria te ouvir também. Nós temos já um acordo com a União Europeia, que está sendo boicotado, sobretudo pelos franceses, por causa da questão, ela alegava questões ambientais brasileiras, mas a gente sabe que tem ali um problema de produtividade e de capacidade de competitividade dos fazendeiros franceses em relação ao que se produz aqui na América do Sul inteiro. Só vou pegar os países do Mercosul. Agora que a girafa do Macron já não vai ser o grande problema, você acha que isso vai destravar? Porque não mudou em nada a competitividade do agronegócio francês e a imensa competitividade do agronegócio, não só brasileiro, mas aqui do Mercosul. Para falar a verdade, eu tenho minhas dúvidas se vai mudar alguma coisa ou não, porque, como você falou, eles usavam essa questão climática, ambiental, mas também tinha por trás disso a questão da produção, né, do agrícola na França. Então, assim, era uma medida protecionista do Macron, só que ele usava outro discurso. Sim. Eu tenho minhas dúvidas do que ele vai fazer agora, porque, assim, ou ele vai defender o próprio interesse, e aí ele vai, né, voltar a aprovar esse acordo do Brasil-Mercosul, ou ele vai voltar e defender esse interesse do acordo do Brasil-Mercosul, né? Então, é uma questão muito, muito subjetiva, porque ele tem eleições, se não me engano, aqui há 2 anos, então 2 ou 3 anos, então, assim, é muito duvidoso. Eu fico com o pé atrás, eu não consigo ver esse acordo saindo do papel. É um acordo que já é discutido há mais de 20 anos, né? Sim. Então, assim, continua sendo postergado. E eu duvido que agora ele saia também, até pelas questões nossas internas, né? A gente vê, assim, como você está falando, a gente tem uma questão fiscal aqui que é preocupante, e isso faz com que o investidor lá fora, né, ele fica um pouco cauteloso de fazer negócio com o Brasil, né? Tem as questões protecionistas também, as tarifas. Então, a gente tem todo esse contexto que a ideologia traz. Quando ela vem para o papel, ela vem para o papel com taxas mais altas, coisas que acabam atrapalhando esse livre comércio, né? Então, eu acabo ficando um pouco receoso aí com esse acordo saindo do papel aí, pelo menos no futuro próximo. Rodrigo Pinheiro, economista, José Medeiros, cientista político, Eduardo Saldanha, especialista em relações internacionais. Senhores, muito obrigado pela participação no debate. Boa tarde a todos.